uma história de um homem iluminado que toda vez quando ele acordava, ele perguntava o nome dele, falava: você ainda está aí? Ele perguntava, era o ego. Ele perguntava: ego, você ainda está aí? E essa história, ela ilustra uma coisa que habita todos nós. E a gente tem que estar constantemente perguntando se ele ainda está aqui. Porque no momento que ele não estiver, significa que atingimos a iluminação plena. Para quem não me conhece, eu sou o escritor JP. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre ego, um pouquinho sobre espiritualidade e um pouquinho sobre a nossa experiência de carne nessa terra. O ego, ele é a estrutura mental que a gente criou ao longo da nossa vida para nos proteger das dores. Dor, todo mundo sente. Dor é inerente à condição humana. Quando a gente nasce, na verdade, a partir do momento da concepção, a gente já começa a sentir dor. Os médicos e os cientistas, eles estipularam um tempo, né, até o feto começar a sentir as coisas da vida. Mas a partir do momento da concepção, a sua estrutura espiritual já está sentindo dor, porque o espírito está se conectando com a carne, e a carne, enquanto ela está em desenvolvimento, enquanto ela está em crescimento, recebendo todo aquele apanhado de fugiu a palavra. Aquele apanhado de coisas biológicas que a mãe passa para o feto para que ele se desenvolva. E durante esse desenvolvimento, enquanto os membrozinhos vai crescendo, enquanto o osso vai se solidificando, o feto sente dor. E não só a dor do próprio feto, como também as dores da mãe. As dores da mãe é passada diretamente pro feto que está sendo desenvolvido na barriga dela. E durante esse processo, já muita dor a gente vai sentindo, só que no momento o espírito, ele não está sentindo sofrimento, ele está sentindo o processo da vida normal, e ele já está consciente de que ele ia passar por isso. Quando a gente está para nascer, nosso espírito, a nossa consciência, né, a gente ainda não tem consciência de si. Então o espírito, ele experimenta todo o processo de forma sem filtros. Ele absorve tudo que ele recebe de informação, e aquilo vai construindo o intelecto do ser humaninho que vai vir a ser formado. Que já está formado, ele vai vir a se formar por completo até nascer. Então nascer, ele vai se desenvolver. E crianças, enquanto está se desenvolvendo, ela não tem ego ainda. Ela é só um reflexo de todo mundo que está ao redor dela. Ela, na verdade, ela está espelhando tudo que ela recebe sem filtro nenhum. Tipo, ela tem uma criação ruim, ela vai espelhar essa ruindade. Ela tem uma criação boa, ela vai espelhar essa bondade. Então, não adianta a gente querer culpar a criança. Esse daí nasceu, sei lá, ruim. Esse daí nasceu malvado. Não nasceu. Durante o desenvolvimento da criaturinha ali. O espírito, ele é pura luz, mas ele traz carga também das vidas passadas, das encarnações passadas. Porque o espírito, ele funciona assim. Cada existência, cada experiência que ele tem em carne, ele vai coletando informações, vai coletando experiências para o desenvolvimento do próprio espírito, daquele espírito que é um pedacinho do espírito que é a consciência universal. E conforme ele vai tendo experiências, ele vai limpando as cargas negativas que ele acumulou em vidas passadas e vai criando ou novas cargas negativas ou vai criando cargas positivas. A ideia da evolução é ter mais cargas positivas que negativas. Só que o passar de uma fase para outra, por exemplo, para um espírito humano virar um próximo espírito, que eu sou tentado a acreditar que é o que cristãos acreditam que são os anjos, ele precisa
se limpar completamente das cargas negativas que foi acumulando em vida. E a gente faz isso encarnado. A gente tem que fazer isso em vida, porque no pós-vida a gente não consegue ter a experiência, sem a experiência pura, sabe? A experiência mais limpa da existência. Quando a gente está desencarnado, a gente não tem sensações, a gente não tem os sentidos, a gente só é consciência. E muitas vezes essa consciência ela tá bagunçada, ela tá perdida, ela tá equivocada em algumas situações. E é onde o desencarnado ele acaba expressando, ele acaba se expressando de forma negativa, só que achando que aquilo é o ele de verdade, porque ele se apegou às trevas que ele foi acumulando, ele se identificou com o negativo. Mas em verdade o espírito ele é 100% positivo, ele só vai acumulando o negativo ao longo das suas existências terrenas para evolução. Tudo é para a evolução. Aí em vida a gente vai ter um novo ego, com base em tudo que a gente coletou daquela existência, mais o que a gente trouxe das encarnações passadas do espírito, e a gente vai desenvolver esse ego para nos proteger tanto de coisas que acontecem nessa carne, nessa encarnação, nessa experiência, quanto o que feriu a gente nas encarnações passadas. Isso é melhor, é mais fácil, na verdade, de ser compreendido se você estiver aberto ao aprendizado. Estando aberto ao aprendizado, você vai começar a reconhecer padrõezinhos aqui nessa existência. Você vai começar a ver a Matrix, como o pessoal chama. Vai conseguir enxergar o sistema. E o sistema, ele não é controlado. Ele é controlado, mas não é uma entidade que o controla. Isso daí acabou já tem bastante tempo. Agora, o que acontece é alguns que se acham donos da coisa, eles tentam manipular o tecido da realidade para o seu bel prazer. Só que tudo trabalha para o bem maior. Tudo trabalha para a evolução final de cada indivíduo. Por que eu estou falando tudo isso? Se você não estiver preparado para lidar com questões dessa encarnação, porque eu vejo muita gente, eu inclusive estava passando por isso, eu levava e levo às vezes, em alguns momentos de inconsciência, eu levo problemas dessa encarnação como trava para eu ir para um próximo nível. E eu preciso eliminar essas travas para eu conseguir trazer a melhor mensagem que eu posso trazer e a melhor mensagem com menos ruído aqui para vocês. Eu sei que o ruído incomoda, inclusive o ruído dos vídeos que eu tô gravando, porque eu gravo geralmente dirigindo e o ruído do carro acaba saindo na gravação e isso atrapalha a comunicação. Só que se o ruído tá te incomodando, quer dizer que você não está focado na mensagem. O ruído externo geralmente incomoda quando existe ruído interno na nossa cabeça. Se o ruído interno da nossa cabeça tá falando muito alto, a gente dificilmente vai se conectar com a mensagem que está sendo passada. Agora, quando a gente foca na mensagem, o ruído nenhum consegue te tirar o foco. E eu sei disso porque quando eu escrevia meus livros, eu apagava o externo completamente. E quando o externo me obrigava a sair daquele foco, era uma ruptura, era um rasgo. E me incomodava muito. E até hoje às vezes me incomoda, mas eu estou aprendendo a lidar aos poucos. E eu percebo que muita gente também, quando chega em alguns vídeos, querem um ambiente calmo, tranquilo, sereno, zen, 100% zen. Aquela musiquinha de fundo, um barulhinho de água, um canto de pássaros. E a vida não é assim. Você dificilmente vai conseguir apagar o ruído do mundo para ouvir as mensagens que você quer ouvir. Às vezes você vai ter que lidar com os ruídos internos para você não se incomodar com os ruídos externos. E tudo isso vem do ego.
Tudo isso tem a ver com o ego, tem a ver com a estrutura mental que você construiu ao longo da sua vida para te proteger da própria vida. Só que a dor, como eu disse lá no começo do vídeo, é obrigatória para todos nós. A gente vai sentir dor, e estar em ambientes ruidosos demais causa dor. E aí a gente entra naquele assunto de sofrimento. Então, peraí, eu não sou obrigado a sofrer? Não, o sofrimento é quando a dor, ela toma conta de você. Isso é o sofrimento. Se você não permitir que a dor tome conta de você, se você ficar consciente enquanto a dor está habitando no seu coração, e é o tempo todo que a dor habita, você vai conseguir lidar melhor com as suas questões pessoais. Eu acredito que a mensagem foi transmitida da melhor forma possível. Eu estou chegando perto de uma estrada de terra aqui e vai ficar um ruído muito mais alto do que já está. Então eu vou finalizar por aqui. Futuramente eu trago mais coisas sobre esse assunto, porque a informação que está me chegando, eu estou gostando de falar desse assunto. Tem a ver com espiritualidade, com psicologia, tem a ver com vidas passadas, tem a ver com, enfim, várias coisas que são do meu agrado. Se for do seu agrado também, se inscreve no canal, que eu vou falar mais desse assunto aqui. E uns 3 vídeos atrás eu falei do pós-vida e eu vou entrar nesse tema novamente. Ainda que o vídeo não tenha ido ao ar no momento, eu não sei qual recepção ele vai ter. No entanto, as informações estão chegando para mim diferente disso, e eu preciso transmitir para vocês. E eu estou sendo cobrado por isso, então aguardem novos vídeos, tá? Muito obrigado e fiquem com Deus.